Deus seja louvado. Amém. Irmãos, não tinha o propósito de levantar, eu tenho brincado, não mais no tempo de calar e de ouvir, irmão. Mas louvado seja Deus. O Senhor tocou no meu coração. No momento que a irmã estava cantando o hino, que ela iniciou cantando o hino, e depois o Senhor foi falando dessa transformação, tudo, e o Senhor tocou no meu coração uma passagem muito conhecida das Escrituras, que está no Evangelho recordado por Lucas, capítulo 15. Amém. A parábola do filho pródigo. Muito conhecida, né, irmãos? Muito conhecida. Eu creio que hoje é dia de salvação aqui, irmãos. Glória a Deus. Eu creio que hoje é dia de transformação gloriosa. Glória a Deus. Porque eu vejo, irmãos, aqui, essa igreja aqui, ela está repleta de improváveis. Eu não vou falar do pai porque o pai tinha uma vida social até que boa, era boa praça. Apesar de que ele foi fogo em alguns lugares, pai hoje virou incendiário do Senhor, né? Glória a Deus! Mas, irmão, nós vemos aqui pessoas que, o irmão Wellington, o irmão Denis, o irmão Juliano, o Bruno. Irmãos, quem diria, há 5 anos atrás, na pandemia, que nós estaríamos aqui, pessoas que antes usavam drogas, pessoas que estavam perdidas. Irmão, a gente está perdido. Juliano podia ser nesse nível, talvez, de não ter uma vida nas drogas, essas coisas assim, mas o coração estava distante, estava perdido do mesmo jeito. Porque não existe o perdidinho e o perdidão. Está perdido da mesma forma. E aqui, irmão, nós vemos pessoas avivadas, incendiárias hoje. Nós vemos aqui esse irmão, o irmão Denis, o irmão Juliano, transformações gloriosas que ocorreram na minha vida. Glória a Deus. Transformações gloriosas. E na minha vida também, irmãos. Porque aquele que antes roubava, não rouba mais. Aquele que antes fazia uso de tudo, não faz mais. Louvado seja Deus. Mas não é por mim, irmãos. É pela misericórdia e pela força que o Senhor tem dado. A força que o Senhor tem dado. Porque até na quinta-feira eu estava comentando, a gente foi comentar no irmão Otaviano, estava eu e o irmão Juliano lá, e a gente, foi uma alegria. E estávamos comentando depois, e aí começa a vir, das coisas que a gente fazia, tudo. Irmãos, e eu parei com muita coisa, e começou a me vir. Eu consegui parar muita coisa. Consegui parar de beber, consegui parar de fumar, consegui parar de outros vícios, irmãos, outras coisas talvez até piores, e consegui parar. Mas conseguir parar não é por minha força, é pela capacitação do Senhor. Porque quando você se humilha debaixo da poderosa mão, Ele te exalta. E exaltação não é o que muita gente, os pentecostais muitas vezes pensam, né? Eu sou pentecostal, mas quem me viu passar na prova e me ajudou. Agora, não, irmãos, exaltação é sobre aquela ansiedade, sobre aquele problema, sobre aquela causa. Porque Pedro estava exortando isso aos mancebos. É sobre as dificuldades, é sobre as fraquezas que você tem. Quando você se humilha, Tiago diz também que o Senhor, Ele dá graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo. Aquele que fala, eu não preciso. Isso aqui Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. E Ele cobra também, irmão. Saiba disso. Porque Ele sabe e Ele cobra também. Então, irmãos, louvado seja Deus que eu vejo aqui hoje improváveis. Eu vejo improváveis hoje de pé, pregadores da palavra, louvado seja Deus de ver esse irmão aqui, o Wellington, a facilidade com que ele preside, né, irmãos, a calma que ele tem. Queria ter isso, meu irmão, Irmãos, eu queria ter um pouco de cada aqui, viu? A gente vê o conhecimento do Denis na palavra, a gente vê a facilidade do outro. Eu não sou tão tenso, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, parábola do filho pródigo está em Lucas 15, está a partir do versículo 11. Para os irmãos entenderem e a gente contextualizar, Jesus estava dizendo sobre as parábolas, ensinando, e aqui ele cita em Lucas 15 3 parábolas. Primeiro ele fala da parábola da ovelha perdida, depois ele fala da parábola da dracma perdida, e depois ele fala do filho pródigo. A da dracma está no meio. Por quê, irmãos? Primeiro, você perde algo dentro de você. O seu coração se perde. Depois você vai perder a sua família. E depois você vai perder os seus bens. Pegou essa palavra?
Primeiro a dracma se perde dentro de casa, dentro de você, da sua casa espiritual. Essa dracma se perde, porque a casa está suja, a casa está desarrumada, e perde. E depois vai perder a família, filhos, e depois perde os bens, gado, as ovelhas. Então, irmão, primeiro lembre-se disso, você perde dentro de você. Uma pessoa quando cai, nós vemos o resultado no final, nós vemos o fruto da queda dela, o fruto da queda. Mas antes de ela cair, isso é um processo, ninguém cai do dia para a noite. Ninguém trai a sua mulher do dia para a noite. O adultério é um crime, é doloso. É doloso, a pessoa planeja aquilo. Não existe, irmão, você sai na rua, hoje eu vou trair a mulher. Não, isso já começou antes. Já começou vendo pornografia, já começou colocando coisa na sua cabeça, já começou cobiçando. Não, uma hora vai se materializar. Então, toda queda, irmãos, primeiro ela ocorre dentro, e depois ela vai ela vai externar, mas ela já aconteceu dentro. Então, por isso que quando nós voltamos, irmãos, o primeiro tem que voltar no coração. Nós vamos ver isso aqui, nós vamos ver no filho pródigo, essa volta do coração, irmãos. Porque primeiro tem que voltar dentro de você. Não é o seu exterior, não. Porque o seu exterior, eu já cansei de falar isso. O seu exterior, qualquer um que está aqui hoje, qualquer um, você consegue pegar seu corpo, educar ele, a ele virar um crente fervoroso. Você põe ele no banco, você ensina ele, você domestica ele a falar glória a Deus, aleluia, ele fica melhor que muito crente realmente de fato. E ele dá, mas o coração não está convertindo. Mas dá, e vive, gosta de viver. Está no meio social, assim como a gente frequenta clubes, frequenta igreja também. Não frequenta? Vamos fazer essa interação social, domingo, não é bom, né? Tá junto, tomar um café, mas não é assim, é o coração que tem que converter. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver só um versículo, irmãos, para não. Essa palavra não precisa crescer, ela precisa crescer no seu coração. Ela precisa crescer no seu coração. Não é no livro falar, irmãos. É um versículo que fala que ele caminha em si, se os irmãos encontrarem no caminho. 17. Amém. Lucas 15, versículo 17. Todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Amém. E aqui diz, e tornando em si, algumas versões vão falar, e caindo em si, disse, filho pródigo, falando, irmão, na parábola, caiu em si, veio a consciência, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vamos continuar. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-me-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Até aqui somente. Amém. A história é conhecida, irmãos. Vocês sabem, o filho pede para o pai antecipar a herança. O pai divide, reparte a herança com os dois filhos. Os dois recebem a herança. Não foi só o que caiu. Os dois recebem a herança. E esse filho aqui fala de dois filhos, mas está falando da mesma pessoa. Porque nós, muitas vezes, somos aquele que está com a herança no banco sentado. Estamos lá sentados, estamos criticando o irmão que está lá fora, que se perdeu. E o que você é melhor do que ele para criticar? Quem é você para criticar aquele que caiu, aquele que se perdeu, aquele que está passando por um deserto na vida dele? Saiba você que é capaz de ele voltar, o pai abraçar. E ele reconhecer aonde ele caiu, e ele se tornar muito mais, irmãos, muito mais fiel do que você. Ele amar muito mais do que você, porque aquele que muito ama é porque foi muito perdoado. Então, irmãos, são duas pessoas, mas fala do mesmo crente, fala da mesma pessoa, aqui fala de um que ficou, mas o ponto hoje é aquele que caiu. Ele antecipou herança. Provérbios diz que toda herança antecipada é amaldiçoada. Tudo aquilo que você quer antes do tempo, saiba disso, se torna maldito. Tudo aquilo que você tenta antecipar, muitas vezes até mesmo uma gestação, até mesmo algo, irmãos, você antecipa um processo, aquilo não é para estar na sua mão. Respeite o processo, irmão. Respeite o processo da sua vida. Respeite, tem processo. Deus trabalha com processo. É na nossa vida, é na vida daquele que
está ingressando no ministério, é na vida do... Todos temos processo na nossa vida. Todos temos processo. Então respeite o processo. Hoje você pode não estar dando fruto, mas amanhã o fruto vai vir, irmãos. É um processo de Deus. Mas esse, irmãos, não respeitou. Pegou a herança e foi. E gastou tudo, irmãos. E gastou com meretriz. Irmãos, imagina, aqui fala pouco, mas imagina aonde que esse filho foi. Chegou ao ponto de ele estar, irmãos, comendo comida de porcos. E para judeu isso é imundo. O porco para o judeu é um animal imundo. Então você imagina um judeu, essa parábola dada no contexto judaico, no contexto de Israel. Então você imagina para uma pessoa ela se rebaixar ao nível de ter que comer comida de porco, de um animal imundo. Ele não estava nem comendo o animal imundo, a comida do animal imundo. Chegou nesse ponto. E é assim mesmo, porque vai indo, o Senhor vai dando corda, o Senhor vai dando a linha, vai indo, mas uma hora o carretel vai puxar. Uma hora, irmãos, chega num ponto que a pessoa tenha consciência. Irmãos, saiba disso. E essa palavra vai ser isso nesta manhã. Talvez você está chegando na sua vida num ponto que você talvez é o pior momento da sua vida. A gente vê você sentado no banco aqui. E de fora está tudo bem. Todo mundo te vê, dando glória a Deus, aleluia, saudando, fazendo o seu serviço. Mas no seu coração talvez é o pior momento da sua vida que você está passando. Talvez é o mais fundo do poço que você já poderia ter chegado. E esse momento para você, talvez é o pior momento da sua vida. Mas para Deus, nas lentes de Deus, Ele olha para você e Ele vê esse momento como o melhor momento da sua vida. Entende essa palavra, irmãos? Para você, pode ser o pior momento da sua vida. Esse dia para o filho pródigo foi o pior dia da vida dele. Mas para o pai, foi o melhor dia da vida dele. Na visão do pai, esse foi o melhor dia da vida do filho. Por quê? Porque foi o dia que ele voltou para casa. Foi o dia que ele resolveu, irmãos, ele caiu em si. Veio a consciência do que ele tinha feito. Veio a consciência, irmãos, da consequência do que ele tinha feito, para onde ele tinha ido. E o Senhor está mandando esta palavra nessa manhã para te alertar. E você sabe a consequência para onde você está indo com a atitude que você teve até o dia de hoje. Para onde você está indo. Mas mais uma vez o Senhor vem falar por amor ao seu coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você cair em si. Hoje é o dia de você fazer um propósito ao Senhor e voltar para a casa do Pai. O Pai está te esperando, meu irmão, minha irmã. O Pai está de braços abertos te esperando. Ele nunca deixou de te esperar. Ele sabe que um dia você vai voltar. E talvez você ainda não chegou no pior dia. Saiba disso, não espere chegar. Você não precisa comer comida de porco. Você não precisa esperar chegar nesse dia para tomar uma atitude na sua vida hoje. Toma atitude, crente. Toma atitude, crente. Ele fez um propósito no coração. E quem sabe quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Quem sabe quantos estão ouvindo essa palavra pela internet e já fizeram um propósito no seu coração, mas não cumpriram o seu propósito. O filho pródigo não fez só o propósito, ele falou com ele mesmo, mas ele levantou e ele voltou, ele se arrependeu. E hoje, irmãos, o Senhor está te chamando para um verdadeiro arrependimento, uma conversão de fato. Talvez você está ouvindo um falso evangelho que só vem acariciar o seu ego, falar, vai acontecer, vai abrir a porta, vai abrir quando você se converter, vai abrir quando você estiver na casa do Pai, porque na casa do Pai, meu irmão, minha irmã, você não precisa implorar por porta aberta, lá você está dentro da casa do Pai, todas as portas estão abertas, não tem nenhum impedimento para você, lá você não precisa ficar mendigando, lá você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, você está nas bênçãos, você está na casa do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra é essa para você, e a palavra vem fazer
você, irmãos, te dá essa consciência que você caia em si nesta manhã, que você caia em si, mas não só caia em si, porque de nada adianta você estar aqui sentado e falar, eu tenho que dar um passo, eu tenho que mudar, e chegar amanhã e nada mudar na sua vida. Continuará comendo comida de porco, continuará na lama, meu irmão, minha irmã. A escolha é sua, a escolha é minha. Um dia eu escolhi voltar para a casa do Pai. Um dia eu me entreguei na sala da minha casa. Eu e a minha esposa, nós nos entregamos quando estávamos no fundo do poço. Chegamos, mas eu tenho certeza que poderia ser pior. Poderia ter mais partes baixas ainda. E o Senhor está te falando. Talvez você está num estado hoje em que você fala assim, eu não sei o que está acontecendo. Tudo parece que dá errado. Aonde você está? Você está na casa do Pai? Porque se você estiver na casa do Pai, eu te garanto, meu irmão, minha irmã, que não tem como as coisas darem errado. Não tem como dar errado, porque você está se alimentando você está se alimentando do cordeiro, você está se alimentando do bezerro cevado todos os dias. Tem o bezerro, você se alimenta dele todos os dias. Como pode dar errado a vida de alguém que se alimenta de Cristo todos os dias? Como pode dar errado? Não tem como dar errado. Se está dando errado, meu irmão, minha irmã, é porque você ainda está lá fora. Você pode estar aqui dentro do seu corpo presente, mas o seu coração ainda está lá fora. Não sofreu essa transformação gloriosa. Você ainda tem um coração de pedra. Você ainda não é convertido. E você acha que com esse seu jeito você vai entrar na eternidade, você vai entrar no céu. Saiba disso, não vai, irmão. Não vai. Não vai mesmo, irmão, porque senão a gente rasga a Bíblia e para de crer em tudo que a gente creu até hoje. Não vai. Porque se você está acostumado com o Evangelho que te passa a mão, é um falso Evangelho. Paulo fala um outro Evangelho. Paulo fala em Gálatas, um outro Evangelho. Um Evangelho de abrir portas, um Evangelho que o homem está no centro de tudo. Porque o Senhor vai te abençoar, porque você é amado. Você é amado em Deus quando você se converte. Não tem jeito, irmão. O Senhor não vai abençoar o Senhor não vai abençoar a sua vida aqui na terra. Ele quer que você perca essa vida. Como é que Ele vai abençoar o que Ele quer que você perca, que você morra para essa vida? Você acha que Ele vai te abençoar para ter que te matar depois, irmão? Não vai, não vai, não vai. Lá fora você não é abençoado. Agora aqui dentro você nem precisa pedir Deus. Glória a Deus. O Senhor põe a mesa. Glória a Deus. Exatamente. O pastor lá precisava, ele precisava pedir a mesa. O Senhor coloca. Saiba, irmão, essa palavra é clara e ela tem que ser clara na sua mente. É dura, irmão, mas é palavra de vida eterna. É palavra que vai te salvar. Outra palavra não vai te salvar, vai acariciar o seu ego. Vai fazer você sair daqui com o coração quentinho. Que palavra maravilhosa. E amanhã nada mudou na sua vida. Você entra na sua casa com aquela miséria, com aquela briga, aquela contenda, um indo para um lado, outro para o outro. Por quê? Porque você não tomou a decisão ainda. Porque quando você tomou a decisão, não mudou a sua vida? Não muda. Denis, não mudou a sua vida quando tomou a decisão? Juliano, não mudou a sua vida? Aqui experimentei, vai experimentar e vai não só experimentar um gostinho de uma degustação, vai viver na perfeita agradável vontade. Degustação é para quem visita. É para visita, é para quem passa perto da porta. Imagina se o pai tem degustação, o pai tem a mesa para você. Por isso que eu falo, o crente não precisa correr atrás de bênção. Para de ficar, eu vou na tarde da bênção, eu vou correr. Não, para. Alguma coisa está errada na sua vida. O crente já é ser uma bênção. Paulo fala, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Você acha que eu oro a Deus e falo, Senhor, me abençoe? Eu falo, não, Senhor, me conserva. Não permita que eu saia do seu esconderijo, do seu refúgio. Porque eu sei que lá, irmãos, eu estou parado, eu estou guardado, eu estou abençoado. Então, irmãos, a palavra é essa. Caia em si nessa manhã. Mas não apenas caia em si. A partir do momento que vem a consciência, eu preciso mudar. Se arrependa. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há perdão. Um evangelho que não prega o arrependimento não é um evangelho. Um evangelho que não te chama ao arrependimento, a um constrangimento,
Irmão, saiba disso. Avivamento não é você sair da igreja aterrorizada, é você sair chorando, é você sair em prantos, que você precisa mudar a sua vida, que você precisa consertar. Nós muitas vezes invertemos as coisas. Ah, que festa foi o culto, todo mundo saiu feliz. A festa é quando todo mundo sai chorando. Todo mundo sai chorando, querendo se arrepender, querendo chegar em casa e falar: Senhor, eu preciso fechar a porta do meu quarto, eu preciso me arrepender de coisas que eu tenho feito, dessa vida promíscua que eu tenho levado. Esse é o verdadeiro avivamento. Aí começa o avivamento no seu coração, na sua casa, e começa a mudar todo o seu redor. Porque muda, irmãos, muda. Nós vemos a vida desse irmão, a família dele está sendo transformada, está sendo mudada. Por quê, irmãos? Por causa de uma decisão de uma pessoa, todo o restante é atingido. Todo o restante é atingido. Se você está nesse caminho, conserve, irmãos. Não se perde. Se mantenha, irmãos. Mas se você hoje precisa tomar a decisão, hoje é o dia. Hoje é o dia. Saiba disso. Anuncia o Senhor para você nesta manhã. Hoje é o dia aceitável. Quer dizer, irmãos, que você tem o hoje. O amanhã você não sabe se vai ter. Hoje é o dia. Se arrependa, chore aos pés do Senhor, se humilha debaixo da poderosa mão, porque o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te levantar na graça, no conhecimento, e vai te dar ao final da sua vida, que já vai ser boa aqui na terra, mas ao final da sua vida Ele te dará a coroa de vida. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. É igual eu falei, irmão. Ó, o senhor está segurando a porta para você passar. Segurando a porta. O senhor quer uma profundidade. Amém. Quer que você acesse esse profundo. Amém. Você vê como o Senhor é tão bom, Ele está te chamando para ser mais profundo com Ele. Amém, Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente chega numa profundidade, Deus não volta mais. Você não quer mais viver lá na beira da praia, só com o pezinho lá. Não, agora eu já sei nadar. Agora eu já sei nadar. Eu vou mais profundo do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero sentir isso todos os dias. Eu quero servir a Ele. Eu quero transformar as pessoas ao meu redor. É assim. Irmão, É assim. quinta-feira eu estava conversando com ele no carro. A gente estava nessa conversa de entrega e a gente chegou num consenso. Não tem mais volta. Não tem como voltar. Não existe mais volta. A nossa jornada é essa, irmão. A nossa jornada é a gente chegar e quando nós olhar para trás e falar: não dá mais para voltar lá, não. Agora é só para frente. Agora é só para frente, Deus, irmão. Aquele caminho já deixa para lá, não fica mais lá. E se alguém chegar em você e falar: aquela época lá já foi. Agora a minha época é outra. Quer falar dessa época? Vamos conversar dessa época. Vamos para a igreja comigo, vamos congregar comigo. Aí eu te mostro. Nós não estamos mais lá, irmão. Nós não estamos mais lá. Nós estamos em outro lugar, irmão. Nós estamos no caminho para ser o celestial agora, irmão. Amém. Nossa, que maravilha, irmãos. Quando a palavra vem de um jeito, né, irmãos? Que caminho que o Senhor abriu hoje, irmãos? Hoje o Senhor abriu um caminho para nós. Glória a Deus. Ele está falando que Ele quer de nós, irmãos. É bondoso, irmãos. Nosso Pai é assim, né, irmão? Ó, faz isso, meu filho. Ó, vem por aqui, ó, que é melhor para você. Ali você vai se machucar. Nosso Pai não fazia isso quando ele era pequenininho. É assim que o Senhor está falando para você. Glória a Deus. Por esse caminho que você está trilhando, você vai se machucar. Mas eu já preparei o caminho para você. Glória a Deus. Vamos, irmão. Vamos caminhar com o Senhor, irmão. E se alegrar, irmão. Agora, por essa palavra, irmão, vamos ficar a presença de Deus em forma de agradecimento, irmão. Amém. Vamos buscar a face de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor. Estamos aqui, Paizinho, novamente de joelhos curvados, para te agradecer.
Pai. Que quando confiamos em Ti, quando entregamos tudo a Ti, o Senhor já está pronto com a mesa. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por tudo, Pai. Agradecemos, Pai, e que essa palavra possa realmente causar uma transformação em nossa vida. Amém. Glória a Deus. Pai, te pedimos agora que nos leve em paz, em segurança. Amém. Nos proteja de tudo que nos provém de Ti. Nos dê uma semana abençoada. Amém. Deus, te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado! Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a irmã pediu aqui o hino 51. Vamos cantar bem alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar, vamos começar a semana de bênção, né? Glória a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam dentro dos nossos corações para sempre. Amém.